Bom, nessa terceira e última parte dessa conversa sobre Romeu e Julieta, queria pensar então na híbris, né? Híbris é a desmedida presente em toda tragédia, né? Assim, um certo excesso que o sujeito tenta controlar, né? Tenta fazer frente, mas não dá conta, né? E então a tragédia ela vai de alguma forma deixar uma mensagem, né? Um certo tipo de alerta para os que ficam, já que nós todos somos também tomados por essa híbris, por essa desmedida. Existem algumas, talvez desmedidas, que a gente pode destacar nessa peça do Shakespeare, e uma delas, a mais evidente, está mais na superfície do texto, na verdade duas, né, que estão bem na superfície do texto, e uma terceira que eu acho mais complexa. As duas são as seguintes. A primeira ligadas aos personagens principais, os amantes, né, que estão na frente do palco mesmo, na primeira parte aí da cena, é a pressa, né? A desmedida da urgência. A urgência do amor, a urgência da paixão, a urgência do encontro, que de alguma maneira está atrelada a uma certa desobediência. Né? A desobediência, então, dessas regras que estavam ali sustentando a separação do ódio, né, marcada pelo ódio entre essas duas famílias. Então é como se a peça fosse um sinal de advertência, para que os adolescentes respeitem a lei, respeitem as regras dos mais velhos, fiquem atentos aos seus corpos, não se deixem levar por suas paixões, principalmente quando essas paixões elas ultrapassam as regras impostas pelos mais velhos, né? Seria uma leitura muito pedagógica, assim, eu acho que uma leitura muito frágil da peça do Shakespeare. Me parece que a peça é muito, muito mais complexa que isso. A segunda leitura, também superficial, muito banal, mas que é importante também como um certo tipo de aprendizagem, né, trágica, é referente aos personagens que estão mais ao fundo da peça, ou seja, os pais, né, os mais velhos, os Capuleto, os Montecchio em especial, que vão aprender através da mais dura pena, né, a perda dos filhos, que há um excesso, há uma desmedida no ódio. Então, o ódio ele é excessivo, ele absolutamente desnecessário nesse excesso, né, através do qual ele se apresenta, de tal maneira a tornar impossível a convivência numa cidade, numa mesma polis, né, no mesmo lugar. Então é como se no final da peça houvesse um tipo de advertência que inclusive vai ser enunciada pelo próprio príncipe, que é a última frase, né, a última palavra da peça é do príncipe de novo, né, mais uma vez alertando com relação aos excessos do ódio. Então o príncipe vai dizer na última frase, né, nas últimas frases da peça, ato 5 cena 3. Uma soturna paz desperta e amanhece, o triste sol se oculta, ouvindo esses gemidos. Vão embora em silêncio e que a balbúrdia cesse. A alguns perdoarei e alguns outros serão punidos, pois um conto mais triste o mundo não nos deu que a história de Julieta e seu amor, Romeu. Então, essa soturna paz, né, que advém da morte, né, de Julieta e da morte de Romeu, essa soturna paz, na verdade, é uma paz trágica, né, a paz que advém desse excesso que não foi contido nem por uma família, nem por outra. Então, é como se o ódio deixasse uma certa herança trágica, uma paz soturna, não é uma paz leve, não é uma paz alegre, é uma paz marcada profundamente pela tristeza, pela perda, pela dor, né? Então seriam duas leituras que eu acho se articulam, por assim dizer, mais à superfície do texto, né? Vamos lembrar que essa peça ela se passa quase toda em 4 dias, né? Provavelmente o baile se dá no domingo, né? E daí existem as mortes, né? O Romeu mata, né? Enfim, o primo da Julieta, né? Esse primo tinha matado o amigo do Romeu. Tudo isso se dá ali nesses dias, segunda, terça-feira. Na quarta à noite, né, a Julieta
ela toma essa poção mágica, né, do Frei, e já na quarta-feira, então, Romeu ainda mata o Paris, né, e se mata, e quinta-feira de manhã os corpos são encontrados. Quer dizer, é uma peça da urgência, uma peça do tempo muito rápido, da violência e da virulência do desejo, da urgência, né? Tudo isso se passa então de domingo a quinta-feira, provavelmente quinta de manhã a peça já está encerrada. A terceira leitura é uma leitura um pouco mais, eu acho, sofisticada e talvez mais contemporânea da peça. Eu acho que ela talvez ajude a gente a entender, a ler Romeu e Julieta, né, para além de uma história do amor proibido, da paixão banal, né, violenta, virulenta dos adolescentes. É uma leitura que pode colocar a trabalho isso que a psicanálise tem chamado de um reconhecimento da alteridade, né? A pergunta, eu acho, que colocaria essa terceira leitura da desmedida seria: é possível amar a diferença? É possível amar o outro na sua alteridade mesma? É, essa é uma questão política por excelência, né? Porque amar o outro não como um outro eu, não como uma extensão de si mesmo, uma extensão narcísica, é o que está em questão no amor, né? Na medida em que amor e ódio para a psicanálise se articulam de forma muito densa desde o início da existência do sujeito, né? Então, brevemente, assim, para o Freud, né, no texto A Negação, o Freud vai dizer que o amor e o ódio são as formas também de se constituir, né? Aquilo que a gente ama, a gente internaliza, a gente coloca para dentro, a gente se identifica, num certo sentido, e aquilo que a gente odeia, a gente coloca para fora, a gente externaliza, projeta para fora aquilo que nos causa desprazer. Ou seja, a nossa constituição tem a ver com essa dinâmica entre o amor e o ódio. O amor alimenta todas as nossas redes narcísicas que vão produzir identificação, que vão produzir identidade, que vão produzir esse narcisismo que tem a ver com uma totalidade homogênea, que tem a ver com uma homogeneidade que, por sua vez, se fecha a tudo que é contrário a essa homogeneidade, tudo aquilo que é avessa a essa identidade própria, né? Essa identidade, então, ela também se produz fundamentalmente através do ódio. Através do ódio há diferença. Esse ódio à diferença, ele é fundamental para a manutenção da identidade. Até que ponto, portanto, é preciso odiar para se manter igual a si mesmo? Até que ponto a presença da diferença ela causa angústia a ponto de colocar em xeque, ameaçar a nossa identidade. Me parece que a peça está nos convidando a pensar um pouquinho nisso, né? É possível amar efetivamente a alteridade sem se sentir ameaçado? É possível até, antes de amá-la, é possível reconhecer a alteridade do outro sem ser ameaçado? Sem se sentir angustiado? Vejam bem, a pergunta ela é muito radical se a gente pensar aí num texto do Freud sobre o narcisismo, que a diferença entre o amor e o ódio, a oposição, né, entre o amor e o ódio, não é entre o amor e o ódio, né? O oposto do amor não é o ódio, Freud vai dizer, mas é a indiferença, né? Isso está lá no texto sobre a introdução do narcisismo. Essa questão me parece fundamental, quer dizer, é, o que é indiferença aí para o Freud? Né? É a recusa, inclusive, da existência. Né? Assim, a indiferença seria a não atribuição de existência do objeto. É como se o objeto não existisse. Tão logo o objeto existe, ele entra para o campo do amor-ódio. Ele já entra para o campo do amor-ódio. Ou ele me ajuda a me constituir como parte daquilo que eu vou me identificar, ou ele entra no campo daquilo que eu odeio, a partir do qual, me distinguindo, também me constituo. Né? No campo da indiferença, nesse campo da indiferença,
o objeto ele quase perde a existência, o atributo de existência dele é perdido, por assim dizer. Então, quando a gente se pergunta, né, eu posso amar o outro, eu posso amar a alteridade do outro sem me sentir ameaçado? Isso quer dizer, eu queria, né, estender um pouco essa pergunta para dizer, o outro, inclusive, ele antes de ser amado, né, eu posso simplesmente reconhecer a existência do outro, reconhecer a sua existência, né, sem jogá-la no vácuo, no vazio da indiferenciação, né? Eu posso reconhecer essa existência sem me sentir ameaçado? Eu posso reconhecer a alteridade como alteridade mesma, uma alteridade que não diga respeito a mim, que efetivamente se mostre diferente do meu tecido narcísico? Então, para resumir, eu acho que a questão dessa peça do Shakespeare, ela ajuda muito a gente a pensar na dinâmica do ódio, e da política nesse sentido de que se a gente tiver tomado pelo ódio e não ter um espaço consistente para reconhecer o objeto odiado, né, esse outro de fato, né, um outro de fato marcado pela alteridade, se a gente não tiver esse campo forte o suficiente, esse príncipe, né, forte o suficiente, que pode ser o Estado, pode ser o nosso ethos, a nossa comunidade moral, não precisa ser, né, um príncipe monárquico, etc. Pode ser um espaço democrático. Se a gente não tiver esse espaço, o encontro com esse objeto sempre vai ser um encontro mortífero, né? O que a peça deixa para a gente é uma certa advertência com relação a essa híbris, né? A desmedida de não conseguir lidar com a diferença, não conseguir lidar com essa diferença senão odiando a diferença, né? Então é quanto à híbris do ódio, e nesse sentido uma híbris identitária, narcísica, né, que vê apenas a si mesmo, que se sente ameaçado por qualquer diferença, é com relação a essa híbris que talvez essa peça nos ensine a pensar. Então era essa a leitura que eu queria fazer. O que vocês acham? Me deem aí seus feedbacks, seus retornos, suas críticas. Enfim, é uma peça que cativa muito a gente, né? Uma peça super importante, peça do século XVI, que está aí fundando talvez a burguesia, o nosso modo de amar, né? O modo como nós que vamos ser filhos e netos e tataranetos, né, dessa classe nova que está aparecendo, a burguesia que está se constituindo como indivíduo, né, indivíduos que estão escolhendo, que estão podendo escolher quem eles vão amar, como eles vão amar, que podem criticar, né, as engrenagens, né, do amor, as engrenagens políticas, do poder do amor. Isso está aparecendo aí no final do século XVI, e vai, obviamente, ainda demora muito, mas começa aí, a gente começa a sentir os primeiros ventos disso, que pode ser descrito como uma certa crítica às engrenagens do poder, né, as engrenagens políticas do amor, né, atrelando essas engrenagens do amor a outras engrenagens de poder, agora, né, mais atreladas à singularidade, ao indivíduo, né, a uma escolha interna, a uma escolha determinada pelo desejo do corpo, um desejo espontâneo que aparece no encontro efetivamente do objeto e não mais submetido às regras políticas, regras, enfim, religiosas, familiares, etc. Enfim, é uma peça que dá para a gente ficar lendo e conversando sobre ela de várias formas, mas, enfim, eu só queria fazer essa marcação de leitura a partir dessa híbris, a híbris, então, essa desmedida do ódio, essa desmedida do encontro com a alteridade do outro. Era isso. Obrigado.